Bora lá, turminha. Bom dia, boa tarde, 8º ano. Tá aqui o livrinho, tá aqui nossa apostila, módulo 3. Então vamos lá. Eu fechei, não sei porquê, né? Vamos lá, chegando, tô chegando. Módulo 3, capítulo 5, vamos encerrar hoje. Que a próxima aula já tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Revisão. Já prova da próxima semana. Nós falamos, evidentemente, sobre a América Anglo-Saxônica. Você diz, professor, ninguém aguenta mais. Não vai parar mais de falar dessa América Anglo-Saxônica, não? Claro que vou. Até porque a gente tem que fazer os exercícios da página 20 e 21, né? Tem que fazer esses exercícios, certo? A página 20 e 21 e falar e fechar com relação a essa parte da América Anglo-Saxônica e começar, evidentemente, com a América Latina. Não é isso? Prontinho, então bora lá. Eu já falei dos biomas da aula passada, né? A gente cantou uma música de cada um dos biomas. Destaque da América Anglo-Saxônica, dos biomas que nós cantamos, você vai encontrar os desertos, a região dos Estados Unidos. Na realidade não são grandes desertos, mas são desertos, ou áreas semidesérticas. Você vai encontrar nas montanhas rochosas, nas chamadas rochosas pelos americanos, a vegetação de altas montanhas, ou simplesmente bioma de montanhas. Também você vai encontrar em algumas partes, principalmente na região sudoeste dos Estados Unidos, uma vegetação muito parecida com a formação, ou melhor, com a vegetação mediterrânea, ou formação mediterrânea, né? Que claro, é característico da região do Mediterrâneo, que está longe do continente americano, porque fica ali entre a Europa, Ásia e África, certo? Mas tem um parecidinho ali naquela parte, como eu falei, do sudoeste dos Estados Unidos, certo? Você vê, eu vou pegar aqui a partir, que a gente já viu os biomas, tá certo? Destacaria esses biomas aqui, Aí eu tenho o bioma da floresta boreal, a tundra, que eu cantei para vocês, as florestas temperadas, que foram bastante destruídas pela ação antrópica, os estepes e pradarias. Claro, além dos desertos, como eu já citei, né? Então, eu tenho diversos biomas da América Anglo-Saxônica, que lá para baixo, a partir do México para baixo, quando eu tenho a América Latina, a ocorrência desses biomas, também você vai encontrar espécies de florestas temperadas, né? Você vai encontrar estepes e pradarias, nas pradarias no sul chamado de pampas, certo? A vegetação de altas montanhas, porque na América do Sul eu tenho a Cordilheira dos Andes, certo? E a vegetação próxima àquela vegetação mediterrânea também em outras partes do continente americano. Certinho? Então, continuar a falar ainda em América Anglo-Saxônica. Você tem, né, o estado mais rico dos Estados Unidos, ele está falando aqui, agricultura da Califórnia. Quando a gente fala da Califórnia, a gente lembra logo do quê? Do cinema, né? De Los Angeles, né? De Hollywood, de Beverly Hills, certo? Do Oceano Pacífico, da falha de San Andreas, naquela parte mais a oeste nos Estados Unidos, e é o estado mais rico da federação. São 50 estados, o mais rico é a Califórnia, que fica na parte oeste dos Estados Unidos. Agora a gente pensa que não se pratica agricultura, está por fora, moderníssima e irrigada, certo? Pode olhar a sua fotinho aí da página 12, está falando aí da Califórnia, que fica nos Estados Unidos. É claro, o país mais poderoso do mundo está na América Anglo-Saxônica.
os Estados Unidos e sua população. Já tinha até meio que começado a falar sobre isso. Então, como é que começa os Estados Unidos? Ele nasce da onde? Os ingleses vieram para cá, para a América, e colonizaram algumas de suas partes. A gente sabe que no começo do período das grandes navegações, como eu já falei para vocês, os pioneiros foram Portugal e Espanha. E eles dividiram o mundo para eles dois, certo? Então, eles queriam encontrar produtos que não tinham na Europa, que não podiam ser produzidos em climas temperados. Aí por isso que houve um atrativo maior das partes tropicais do continente americano que poderiam produzir esses produtos ou que já tinham esses produtos. Então o interesse maior foi aí. Então foi formado, a partir da colonização iniciada por Portugal e Espanha, dois tipos de colônia: a colônia de exploração e a colônia de povoamento. Certo? A Inglaterra também povoou uma parte da América. A América anglo-saxônica, aquela parte da América do Norte, né? Só que como o clima era igual ao da Europa, então o que eles produziam lá já tinha na Europa, então não despertou muito interesse ali dos ingleses em explorar aquela área, não. Então foi se formando dois tipos de colônias: a de exploração, que no caso o Brasil foi uma colônia de exploração, certo? Como é que é isso, professor? Eles vinham cá para sugar as riquezas, né? Procuravam ouro, prata, pedras preciosas, além dos produtos que eram muito apreciados na Europa e que não são produzidos por lá. Então eles vieram para sugar as riquezas, levar embora. Então esse tipo de colônia, certa colônia de exploração. Já lá na parte da América Anglo-Saxônica foi formado um novo tipo de colônia, um outro tipo de colônia, a colônia de povoamento. Muita gente fugindo de problemas lá da Europa, das perseguições religiosas, né? Que infelizmente muitos homens mataram em nome de Deus. A culpa é de Deus? Não, a culpa é dos homens que em nome de uma fé, da fé cristã, perseguiu e matou pessoas, né? Então o cristianismo é uma coisa ruim? Claro que não. Se você ver, pega lá a Bíblia, pega a palavra de Cristo, pega a palavra de Deus, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele nunca manda você perseguir ninguém, ele nunca manda você agredir ninguém, ofender ninguém, invejar ninguém, só manda o bem. Você amar o próximo, né? Você dividir, né? Você propagar o amor, perdoar, só manda muitos, só dessas coisas boas. Mas muitos homens não entenderam e acharam que porque algumas pessoas não são da mesma religião, ou pensam são da mesma religião, mas pensam um pouquinho diferente, aí tem que ser perseguido, né? Tem que ser excomungado, né? Tem que ser até morto por conta disso, né? Quantas pessoas não morreram em nome da religião do cristianismo? Mas não, a culpa não é de Deus. A culpa de muitos homens que não entenderam a mensagem, né? Do perdão, né? Do dividir, né? Então não entenderam isso. Do amor ao próximo, tá? Então, muitos, só fugindo dessa perseguição religiosa que existia na Europa, foram morar lá nos Estados Unidos, fundando, digamos assim, localidades em que eles viviam, né, para sobreviver da terra. Muitas famílias iam lá, os filhos, os parentes, os tios, né, para sobreviver daquela área. Aí foram fundando comunidades, né, chamados pioneiros lá dos Estados Unidos, né, que foram ali para a América do Norte, especificamente a América anglo-saxônica, porque um pouco da América do Norte também adotou as colônias de exploração, os estados do sul dos Estados Unidos, por exemplo, certo? Então eles foram lá para desenvolver o lugar, para formar uma nova nação, para poder viver em paz com a sua religião, né, temente a Deus, acreditando em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo, né, para viver em paz. E isso aconteceu. Então eles foram para lá e formaram essas colônias de povoamento nos Estados Unidos e também no Canadá. Tá?
E muitas outras coisas que envolviam crises, né, na Europa e tal. Não foi só a questão da religião. Né, a própria tendência de encontrar um mundo melhor para viver, novas riquezas, quem sabe até ouro, né, quem sabe até isso, pudesse encontrar, muitas foram isso. E aí eles, lá nos Estados Unidos, né, que é o país mais poderoso do mundo, começa a se iniciar com esse processo de colonização da Inglaterra. Por isso que eles são cristãos e por isso que eles falam inglês, certo? Boa parte da população dos Estados Unidos é protestante, apesar de que o protestantismo dele é mais liberal, vamos dizer assim, certo? Aí tem um grande número de católicos também, assim, meio que não é, a diferença entre a quantidade de um e outro não é tão grande, certo? Isso. Certo? E a religião não é tão rígida como algumas igrejas, não vou dizer rígida, né? Porque cada um segue aquilo que quer, mas algumas igrejas, elas, né, têm uma doutrina um pouco mais, vamos dizer assim, exige mais dos seus fiéis, né, algum tipo de comportamento, né? Você sabe do que eu quero dizer. E outras nem tanto, né? E lá nos Estados Unidos eles nem tanto, vamos dizer assim, tá? Mas eles costumam ir para a escola dominical, né, para os cultos, certo? Também tem uma grande comunidade católica, né, que eles costumam ir lá para a igreja e por aí vai, tá? A diferença a gente sabe qual é entre os protestantes e os católicos. Alguns são mais rigorosos, tanto na parte católica, e outros menos, né? Também isso é para os católicos e para os protestantes, né? De antemão dizer para vocês que eu respeito todas as religiões, mas claro, estou citando a religião cristã porque ela é relevante para o nosso conhecimento lá da América Anglo-Saxônica, e também o Brasil é um país de maioria cristã, de esmagadora maioria cristã. A gente sabe mesmo, os católicos e protestantes são cristãos, porque acreditam em Cristo, apesar de serem vertentes diferentes, modos diferentes de acreditar, tá? Pronto. Aí esse povo chegou lá e começou a desenvolver o lugar. Foi lá para formar uma nova nação, né, criar seus filhos, dar melhores condições para as gerações futuras, certo? Aí eles fundaram lá, no início, 13 colônias. Essas 13 colônias, elas são colônias, como estou dizendo, quer dizer que não são independentes, quer dizer, a Inglaterra ainda manda. Só que como elas não produziam determinados produtos que eram colônias, ou que eram produtos muito apreciados na Europa, que não se era produzido na Europa, elas não despertaram no começo muito interesse da coroa britânica, não. Tá? Pronto. Aí, eles podiam comercializar, inclusive, com outras partes do continente americano. Essas 13 colônias, tem um mapa aí da página 13, ó. Certo? Da página 13. Eu vou resumir para a gente poder encerrar aqui, tá? Para amanhã fazer só a revisão. Então, aí essas 13 colônias foram se desenvolvendo, e elas tinham uma certa autonomia, mas a coroa inglesa resolveu apertar o cerco e taxar eles por diversos produtos. Certo? Eles não gostaram, começou o desentendimento com a coroa britânica. Quando eu falo britânica, ingleses, o Reino Unido, eu estou basicamente me referindo à Inglaterra. Certo? Aí até que eles conseguiram, certo? Ó, você pode ver que eles divididos aqui, ó, nas colônias do norte, certo? As colônias do centro, que está de verde, e acho que essa cor aí é a laranja, né? É as colônias do sul. Não sou muito bom com cores, eu sou um pouco daltônico, tá? O fato é que houve uma briga, eles, ao contrário do Brasil, não houve um acordo, foi uma briga mesmo. Os ingleses foram para cima, eles não tinham um exército, digamos assim, organizado, que eram colonos que se dedicavam a cultivar a terra. Certo? Então tem todo o processo da história americana, né, onde figuras se destacaram, né, como, por exemplo, o George Washington, certo? Chegou a ser o primeiro presidente americano e tal. Então eles começaram com uma desvantagem muito grande, por não ter um exército organizado. Só que eles foram recebendo apoio dos franceses
até os espanhóis deram certo apoio a eles, certo? E eles foram conseguindo derrotar, até que em definitivo derrotaram os ingleses, e em 4 de julho de 1776, eles assinaram a independência dos Estados Unidos da América. Só que a Inglaterra não aceitou, demorou ainda uns 6, 7 anos para que, em definitivo, a Inglaterra reconhecesse a independência dos Estados Unidos, certo? Então, a briga continuou de 1776 até por volta de 1783, mais ou menos por ali, certo? Então, ainda continuaram brigando. Reconhecida a independência, eles estavam ali concentrados na parte leste da América do Norte, certo? Da América anglo-saxônica, certo? Aí eles dizem assim, poxa, nós, estou falando de uma forma bem simples, poxa, né, já tinham na sua capital, que é Washington, certo? Seu primeiro presidente, sua carta magna, né, que é a Constituição, lembrando que a Constituição dos Estados Unidos aqui para nós, viu gente, ó, desde aquele tempo até hoje é a mesma, só sofreu modificações, mas continua basicamente a mesma. O Brasil já passou por diversas constituições, né, felizmente, aqui para nós, certo? Então tinham sua Constituição e eles disseram assim, poxa, aqui nós estamos plantando bem, estamos colhendo bem, já temos mercado externo para os nossos produtos, certinho? Já somos independentes, mas precisamos de mais riqueza, precisamos de mais terra, precisamos nos expandir. Aí começou o processo, certo? Chamado Marcha para o Oeste, dá para ver em negrito, Marcha para o Oeste, ou seja, as colônias do lado do leste resolveram ir para o lado oeste, certo? Então, de quem eles respeitavam, eles foram comprando as terras, né? Da França, da Espanha. De quem eles não respeitavam, eles foram tomando as terras, já que para o lado oeste as terras tinham donos. Quem eram? Os nativos americanos, os indígenas da América anglo-saxônica, certo? Entre eles os peles vermelhas, né? E começaram a sofrer esses índios com a investida para o oeste, na marcha para o oeste dos Estados Unidos, do homem branco, do cara pálida, certo? Então foram para o oeste, ok? Pronto, nessa marcha para o oeste não foi de uma hora para outra, mas eles seguiram, foram tomando as terras desses índios, comprando muitas terras também de outros povos, certo? Foram expandindo e chegaram ali na região das Montanhas Rochosas, certo? As Montanhas Rochosas é um dobramento moderno, porque geologicamente ela é, digamos assim, recente, por isso moderno, certo? O planeta tem em torno de 4,6 bilhões de anos, e ela só veio se formar já na era que esse 4,6 bilhões é dividido em eras, né? Nós temos o pré-cambriano, o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Elas só começaram a se formar no cenozoico, quer dizer, recentemente, do ponto de vista geológico, certo? Alguns poucos milhões de anos, certo? Poucos não, são muitos bilhões de anos, mas em relação a 4,6 bilhões de anos, não é tanto assim. Por isso, dobramentos modernos da história geológica do planeta, não da história da humanidade, mas da história natural do planeta, da história do planeta, certo? Que se dividir 4,6 bilhões de anos é muito amplo. E ela se formou um dia desse, se você levar em consideração, assim como a Cordilheira dos Andes, assim como o Himalaia, também se formaram há pouco tempo atrás. Certinho? Pronto. E o choque ali entre a placa do Pacífico e a norte-americana, é por isso que formou-se essas montanhas rochosas. Hoje essas placas, elas já, digamos, mudou o seu movimento, que a gente chama de deriva continental, né? A gente chama de movimento das placas tectônicas, certo?
na teoria das placas tectônicas, elas se chocaram, o resultado desse choque é a formação das montanhas rochosas e elas mudaram o rumo. Hoje elas não fazem mais o movimento de encontro, ou seja, aquilo que eu já expliquei no começo do ano, né? Ou seja, o choque, né? A convergência das placas. Hoje o movimento entre a América do Norte e a do Pacífico é um movimento tangencial, conhecido como movimento transcorrente também. Tá? Pronto. Então os Estados Unidos, os índios foram perdendo suas terras, né? Entre eles os Apaches, Cherokees. Aí você vê aí, ó, os indígenas norte-americanos no zoom geográfico. Tá dando para ver aí? Dá uma olhadinha, dá uma lidazinha na página 14. Certo? Aí a população dos Estados Unidos também está em destaque. Aí eu digo para vocês, eles ultrapassaram as montanhas rochosas e chegaram até o Oceano Pacífico. Então os Estados Unidos, eles estão, tanto se você reparar no mapa dos Estados Unidos, ele tem saída para o Atlântico, isso. Na sua parte leste, e na sua parte oeste, onde está inclusive as montanhas rochosas, onde está a famosa falha de San Andreas, certo? Na sua parte oeste, quando chegar ao mar, você tem o Oceano Pacífico, certo? Por que no período da Guerra Fria, a União Soviética era conhecida como o urso, que ficava fechadinho, tinha pouca saída para o mar, e os Estados Unidos eram conhecidos como a baleia, porque tinha muita saída para o mar. O Atlântico na parte leste, Pacífico na parte oeste. Tá certo? Pronto, aí foi, claro, os Estados Unidos começaram a crescer economicamente, se tornou, com essa marcha para o oeste, um dos países mais extensos do mundo. Como eu digo, não foi de um dia para o outro, né? Em 1860, a partir de 1860, os Estados Unidos começam a realizar a sua Revolução Industrial. É o país, junto com o Japão, fora da Europa, a realizar a Revolução Industrial. A gente já estudou sobre isso, certo? Mas foi todos os Estados Unidos, não, os Estados do Norte principalmente. Então, um país extenso, com muitas riquezas naturais, minerais, fazendo já naquele período, mesmo sendo um país americano, mas já independente, certo? A sua Revolução Industrial, certo? Crescendo economicamente, né? Um país, vamos dizer assim, se tirar a Rússia, ele é do tamanho da Europa, só ele, certo? O Alasca, que fica fora dos Estados Unidos, também pertence aos Estados Unidos. Ainda tem o Havaí lá, que é aquele estado americano que se produz muito abacaxi, onde a gente vê muitos filmes são produzidos lá, onde o pessoal adora pegar onda, né? Onde também nós temos um derrame de lava direto, ou seja, é um arquipélago de origem vulcânica e está lá na Polinésia, nas ilhas da Polinésia, na região da Oceania. Tá? Eu tenho uma música dos Estados Unidos, amanhã quando eu for fazer a revisão eu passo para vocês. Tá? E começou a miscigenação americana. Ingleses, indígenas. Os estados do sul praticavam também a plantation, que é aquela grande plantação monocultura que visava abastecer o mercado externo, enquanto os estados do norte já estavam se industrializando. Os estados do sul tinham uma grande tendência e semelhança, né, com a produção do resto da América. Ou seja, além das plantations, essas grandes fazendas monocultoras, eles utilizavam o trabalho escravo. Então, grande parte da economia dos estados, de muitos estados do sul, era baseada no trabalho escravo. Certo? Enquanto o norte estava se modernizando, agricultura, revolução industrial e tal. E a mentalidade das pessoas do norte era diferente das pessoas do sul. Mas nesse contexto, assim como no Brasil, foi havendo uma grande miscigenação de ingleses, negros, escravos, né, de origem africana, e os nativos americanos, né, que foram os perseguidos. Primeiro, para se formar as 13 colônias, vários foram mortos, extintos, sofreram genocídios ou migraram para a região mais do interior dos Estados Unidos.
certo? Então, assim, houve a miscigenação, principalmente das três pessoas. Com o crescimento, e evidentemente, como é natural, tem migrações também de outros povos que vão se misturando, ajudando a formar esse mosaico étnico que é os Estados Unidos. Né? E com o crescimento econômico dos Estados Unidos, vários povos foram para lá, e hoje eu posso dizer que os Estados Unidos é o maior mosaico étnico do mundo. Certo? Muita gente de vários lugares do planeta quis ir para lá. Muitos conseguiram, outros ficaram pelo meio do caminho ali na fronteira, né, porque eles têm uma política rígida de migração. Certo? Claro que por conta de ter uma qualidade de vida boa, de um bom salário, você trabalhando no pesado, você ganha muito bem, muita gente quer ir, né? Só que, claro, se você tem dinheiro, fica fácil para você chegar lá nos Estados Unidos. O Zezé de Camargo e o Luciano quiseram morar lá, rapidinho eles conseguiram. Se eu quiser morar lá, menino, aí é uma complicação. Uma das formas que o pessoal encontra é se casar com uma americana, aí você consegue a cidadania americana, né? Tem aquele filme, eu disse para vocês, a proposta, né? Que ela é canadense, até até para os canadenses tem isso, ó. E é porque é um país lá mais acima dos Estados Unidos e que é rico também, certo? Pronto, mas tem uma política rígida de controle de imigração. Então eu não vou conseguir entrar. Eu posso ir lá visitar, mas aí eles vão, né, pegar meu passaporte, o que eu estou fazendo lá, quanto tempo e tal. Aí dá o visto lá para eu entrar e tal dia já tem que estar com uma passagem comprada para voltar para o Brasil. Tá? Então, mas muita gente, antes dessa política rígida de controle de imigração, migrou para os Estados Unidos, formando aquele, certo? Gente vamos dizer assim, de biotipo de vários lugares do mundo, asiáticos, africanos, latinos, negros, certo? Europeus, certo? De vários lugares da Europa, com aquela característica de caucasiano e tal, né? Então, um mosaico muito grande se formou ali nos Estados Unidos, certo? O fato é que eles se industrializaram na sua parte norte, isso antes dessa formação maior, certo? E os estados da região sul eram escravistas. Resultado disso, acabou culminando numa guerra civil entre os Estados Unidos, ou seja, entre os estados dos Estados Unidos. Ou seja, foi o período em que a América, que o nome oficial dos Estados Unidos é América, não é Estados Unidos. A gente que, para não chamar o mesmo nome do continente, a gente chama de Estados Unidos. Mas foi o período em que a América brigou com a América, chamada Guerra da Secessão. Assiste aquele filme lá, E o Vento Levou. O filme é 3 horas e meia, mas é curtinho, né? Mas fala exatamente dessa Guerra da Secessão. Quem ganhou? Os Estados do Norte. A mentalidade dos Estados Unidos muda, certo? E ele passa a se industrializar. O destaque da industrialização dos Estados Unidos exatamente passa a ser o nordeste dos Estados Unidos, naquela região chegando próximo aos Grandes Lagos, na fronteira com o Canadá. Lembrando que com a industrialização todo mundo sabe o que vem? A urbanização. Então o povo começa a deixar o campo, começa o êxodo rural, certo? Por N motivos, certo? E os Estados Unidos começam a virar um país urbano. Ok? Pronto. Claro que nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, não existe uma desigualdade tão acentuada como a do Brasil, que é pouca gente muito rica vivendo no meio de muita gente muito pobre. Lá não. Lá existe realmente o IDH deles, o índice de desenvolvimento humano deles é muito bom. Né? Então, quem quer emprego, tem emprego. Certo? Tendo emprego, você tem um bom salário. Tendo um bom salário, você vai ter acesso à educação, acesso à saúde. Certo? Então, a qualidade de vida deles é muito boa. Tá certo? No que se refere, claro, ao IDH dos Estados Unidos.
Tá? Então a Guerra da Secessão é vencida pelos estados do norte, os estados se industrializam, vira uma grande potência econômica e começa a participar, inclusive, vocês lembram, da Primeira Grande Guerra. Certo? Ele participa ali ao lado da França e da Inglaterra, na Primeira Guerra, certo? A Rússia sai para enfrentar a Revolução de 1917, certo? E eles fazem parte da Tríplice Entente, certo? Junto com esses aí, né, tinha a Tríplice Entente do lado e a Tríplice Aliança do outro, certo? A parte dos Estados Unidos sai vencedora, certo? Os países da Europa arrasados, porque o foco da guerra foi lá, certo? E começa-se uma nova realidade mundial. Você já tem a Rússia se formando, ninguém sabia como é que estava. Os Estados Unidos saem da guerra fortalecido, porque eles venderam armas, alimentos e muitas outras coisas para os dois lados da guerra, até eles entrarem na guerra, certo? E fazerem a diferença do lado da Inglaterra, França Inglaterra e França, já que a Rússia tinha saído, né? Então, do lado ali da Tríplice Entente, aí a Tríplice Aliança era formada lá pela Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Não é isso? Império Austro-Húngaro. Pronto, que é a Áustria e a Hungria, né? Pronto, aí os Estados Unidos já saem com uma grande potência depois da Primeira Guerra, meio que dividindo ainda com a Inglaterra, certo? Aí o que acontece? Ele também participa da Segunda Guerra Mundial. Ao lado de quem? Agora ao lado dos aliados. Só que ele não entra de imediato também, a exemplo da Primeira Guerra. Ele só vai entrar lá quando ele tem a base de Pearl Harbor destruída pelos japoneses. Então, de um lado você tinha França e Inglaterra, do outro lado você tinha Alemanha e Itália, o Japão na Ásia, esse era a bloco chamado Eixo, certo? E, claro, outros aliados menos importantes. Aí eu tinha do outro lado a França e a Inglaterra. Você lembra, entra a União Soviética depois do Hitler descumprir o pacto nazi-soviético, então ela entra na guerra também. E os Estados Unidos depois de ter destruído a base de Pearl Harbor, né? Então o que acontece? Eles vencem a guerra, os aliados, certo? E o mundo entra numa nova guerra, aí a Guerra Fria, né? Uma guerra não declarada entre quem? Estados Unidos, olha lá, surgiu das 13 colônias, agora era o grande chefe do mundo capitalista, era o grande comandante do mundo capitalista. Do outro lado, a União Soviética, tá? Aí os Estados Unidos, claro, já a maior economia do mundo, certo? Até hoje, a maior economia do mundo são os Estados Unidos da América. Tá bom? Claro, todo desenrolado da Guerra Fria eu já contei para vocês, não vou repetir. Então ele saiu como grande vencedor da Guerra Fria. Se eu entender que o mundo hoje, na nova ordem mundial, é unipolar, o grande comandante do mundo é os Estados Unidos. Maior potência bélico-nuclear, maior economia, né, tá na vanguarda em diversas tecnologias do mundo. Tá certo? Em algumas ele até perde, tá? O IDH ele não é o primeiro do mundo, mas ele está entre lá, ele está bem colocado, tá? Então, outro país, claro, outro país que também merece destaque. Depois, né, na revisão a gente dá uma ênfase mais nos Estados Unidos. Eu gosto muito de estudar sobre os Estados Unidos. Aí vocês dizem, o professor é doido pelos Estados Unidos. Não. Eu gosto muito de estudar os Estados Unidos, assim como sempre gostei muito de estudar sobre a história da União Soviética e da atual Rússia. Perdeu mais o encanto depois que a União Soviética se acabou, né? Mas da história americana a gente sabe que tem muitos críticos porque os Estados Unidos exploram o mundo, eles se metem demais. Então o que está acontecendo no Oriente Médio também é por conta da intervenção americana, não é isso? Então quando eles disseram América para os americanos, eles esqueceram de dizer que eles não iam explorar o continente americano. Pelo contrário, eles passaram a explorar o continente americano. Porque o capitalismo é assim, né? Num país ele vive da exploração do homem pelo homem, e com relação ao mundo, exploração de um país pelo outro, né?
há quem diga que jamais nós poderíamos viver num mundo em que só existisse países capitalistas desenvolvidos, porque os desenvolvidos só existem, isso são teorias, não sou eu que estou dizendo, por exemplo, muita gente pensa assim, certo? Só existe país desenvolvido porque existe país subdesenvolvido. Tem gente que não concorda. Tem gente que não concorda que os Estados Unidos explorem o mundo. Aí vai depender da sua opinião. Você pode estudar sobre a história americana, sobre a história da Guerra Fria, sobre a nova ordem mundial, né, no mundo multipolar ou unipolar ou apolar. Tem gente que considera apolar, tem outro nome que o pessoal diz, certo? Então seria, se você concorda, aí você vai saber se você concorda ou não que existe essa exploração. O fato é que há quem diga que não dava para os americanos ter toda aquela qualidade de vida se não fosse pela exploração de outros países, tá? Então, lá na frente a gente fala mais um pouquinho sobre isso durante a revisão, até porque eu vou cantar a música para vocês, né? Que até está lá na América, país de mesmo nome, conhecido é o A, começou 13 colônias, tem clima temperado, tem 50 estados, agora esqueci, tem 50 estados, terceiro em população, é o quarto em extensão, norte então, maior PIB, potencial espacial e nuclear, é o A, né? USA em inglês, é o A em português. Eu não sei falar inglês, vou tentar aqui, é United States of America, certo? É Estados Unidos da América. Perdoe meu inglês péssimo. Aprendi esse inglês lá na cultura italiana. Pronto, aí, entre os países de maiores IDHs do continente americano, eu tenho, depois a gente fala mais, né, quando eu for cantar música com violão para vocês. O Canadá, tá? O Canadá, como eu disse, o Canadá é o país rico, economicamente, não é tão forte como os Estados Unidos, né, claro. Inclusive ele parte para o Brasil, em termos de economia, o Canadá. Mas em termos de IDH, ele sempre está lá na dianteira, na corrida lá. Certo? Certo? A Noruega, a Finlândia costumam ficar lá mais tempo nos primeiros lugares, mas ele fica sempre bem colocado, até melhor colocado muitas vezes do que os Estados Unidos. Então, a maior parte da população do Canadá está na fronteira com os Estados Unidos, tá? E você tem uns vazios demográficos nas partes mais ao norte. Por quê? Porque são as partes mais geladas, como eu já falei para vocês. O Canadá tem 2 idiomas oficiais. Na província de Quebec você fala os dois, francês e inglês. A maior parte do Canadá fala inglês, certo? Aí você tem a capital Ottawa, aí você tem outras cidades que se destacam no Canadá, como Montreal, Toronto, Thompson, Winnipeg, George, né, que é o Príncipe George, Vancouver, certo? E por aí vai, tá? Então, um país gigantesco, é o país mais extenso do continente americano, certo? Amanhã eu complemento, certo? Você vai fazer a atividade da página 20 e 21, certo? Que fala sobre esses assuntos. Aí, claro, eu vou dar o destaque aqui para esses próximos assuntos, né, que fala do Bretton Woods, que fala do NAFTA, eu até falei para vocês, evidentemente, quando a gente estava falando sobre blocos econômicos. Vou dar só uma pincelada aí, tá? Já falei né, no próprio da economia americana, destaca-se no mundo, certo? Vou falar um pouquinho dos belts, né, green belts dos Estados Unidos, claro, para a gente um pouquinho mais sobre o Canadá na revisão de amanhã, tá certo? Então, beijos para vocês e até amanhã. Não esqueçam, exercício página 20, página 21. Beijos de Otto, saudade monstra de vocês. Tchau. Isso.